Obrigado, Silmara. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos os irmãos que estão acompanhando nosso programa pelo nosso canal. Bom dia, boa tarde àqueles que eventualmente vierem assistir depois, né? É uma alegria estarmos juntos numa circunstância tão apropriada, tão agradável. Graças a Deus a chuva está começando a acontecer, não é? Já estávamos precisando. Esse ano a crise hídrica está, segundo os levantamentos, foi a mais forte dos últimos 90 anos, não é? Então, já estávamos precisando de água e graças a Deus hoje já deu uma boa chuva. Muito bem, meus irmãos, quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler os versos 16, 17 e 18. Eu vou pregar hoje o primeiro de uma série de temas que eu estou preparando para os domingos à noite, para os cultos de domingo. Sobre a pessoa de Deus, sobre Deus, atributos de Deus. Deus é bom, Deus é amor, Deus é poderoso, Deus é gracioso. E o tema de hoje é Deus nunca muda. Hoje vamos considerar então o fato de que devemos ser gratos em virtude de que o nosso Deus nunca muda, Ele é sempre o mesmo. Como dizem as Escrituras, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Charles Spurgeon escreveu: se estamos inclinados a sofrer porque tudo ao nosso redor muda, nosso consolo será encontrado em nos voltarmos para o nosso Deus imutável. Nosso Deus imutável. Vivemos realmente circunstâncias tão inseguras, não é? Então encontramos segurança em nos voltarmos para o nosso Deus que é imutável. Vamos ler o texto então de hoje, Tiago 1, 16 a 18. Diz assim: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Então, Tiago nos orienta aqui a não sermos enganados. Ele nos avisa para não sermos enganados. O diabo lhe fará tudo o que puder para que nós vivamos no engano. E o diabo vai propagar a ideia de que Deus mudou quanto a uma série de coisas. Deus mudou quanto a perdoar, quanto a amar, quanto a salvar, quanto a ser bom para cada um de nós. Mas, como diz o velho ditado, Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. E Satanás é um grande mentiroso. Tiago nos fala sobre 3 bons presentes que Deus nos dá. Presentes estes que são tornados ainda mais significativos quando percebemos que Deus não muda. Primeiro, é a sua provisão para a salvação. No verso 18 aí, na parte inicial do verso 18, que diz: por sua decisão Ele nos gerou pela palavra da verdade. E o verso inicial que lemos, o verso 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. E aí a primeira parte do verso 18, por sua decisão Ele nos gerou
pela palavra da verdade. Se a gente juntar esse pensamento, do verso 17 e 18, poderíamos simplificar dizendo que Deus nos escolheu dar-nos a luz, Ele nos gerou, Ele deu-nos a luz. Foi a decisão de Deus de dar vida eterna a todos os que o reconhecem, a todos os que reconhecem o sacrifício de Cristo como único, suficiente, necessário para a remissão dos seus pecados. Deus escolheu dar-nos a luz para a salvação, dando o seu único Filho por nossa causa, para que nós pudéssemos ser alcançados e salvos. E Deus escolheu a cruz antes mesmo do homem escolher rebelar-se, ou antes mesmo do homem escolher a Deus, ou a Jesus, ou aceitar a solução que Deus havia provido. Deus já havia tomado a decisão de oferecer-nos o seu único Filho, de dar-nos a luz através da oferta do seu único Filho, não é? Apocalipse 13, verso 8, diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus escolheu providenciar a salvação da humanidade mesmo antes de criar o mundo, ou mesmo antes de criar o homem, que Ele havia previsto, não é? Que cairia, se rebelaria contra Ele mesmo. Deus já tinha um plano para a salvação, Deus já tinha um plano para o resgate do homem, antes que o pecado humano surgisse na história humana. E é assim que Deus sempre trabalha. A cruz é uma prova disso, que Deus não é pego de surpresa, que Deus já tem os seus planos feitos com antecedência. Isso nos leva à ideia de que qualquer que seja o problema que apareça em nossa vida, nós podemos estar seguros quando nos lembramos de que a cruz é a prova de que Deus tem um plano em vigor para o resgate de cada um de nós, para a solução de cada um dos nossos problemas, antes mesmo que eles surjam, antes mesmo que eles se abatem sobre nós. Deus já tem um plano, já tem uma carta na manga, já tem uma alternativa, já tem uma saída, antes mesmo que o problema surja. Nós não precisamos temer diante dos ardis do inimigo que nos assaltam ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, porque Deus escolheu a cruz antes mesmo de o homem escolher a Deus, ou antes mesmo de o homem se rebelar, antes mesmo de o homem cair em pecado. Deus escolheu a cruz antes mesmo de os homens escolherem se arrepender. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Deus prova o seu amor para conosco, dando o seu único Filho, sendo nós ainda pecadores, antes de nos arrependermos, e antes de vivermos uma vida na condição de pecado, Deus escolheu providenciar um novo nascimento para nós, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Deus escolheu a cruz, antes mesmo de os homens escolherem se arrepender. E Deus escolheu a cruz, embora nem todos os homens decidam se arrepender. Mesmo para aqueles que eventualmente não queiram a cruz, não queiram o sacrifício, não aceitem a saída, a alternativa, a solução para o problema do pecado, Ele é o sacrifício expiatório pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro, diz o discípulo amado, 1 João 2, verso 2. Deus escolheu providenciar a salvação
mesmo para aqueles que nunca a aceitariam, o seu convite para recebê-la. Ainda assim, o presente da vida eterna foi comprado por meio do sacrifício de Cristo na cruz, que foi um sacrifício feito por todos. É um sacrifício inclusivo, que inclui a todos e que não deixa ninguém de fora. Nenhum de nós pode merecer o perdão conquistado pelo sacrifício de Cristo. Nenhum de nós pode conquistá-lo por méritos próprios ou por algo inerente a si mesmo. Por isso que o perdão é um presente que Deus disponibiliza para todo aquele que quiser, para todo aquele que aceitar. Sim, Deus escolheu dar-nos a luz, diz Tiago, e para fazer isso, Ele teve que pagar totalmente o preço para que isso fosse possível, e Ele o fez por meio da cruz. É por isso que a mensagem que devemos declarar é chamada de boas novas de grande alegria, boas novas de salvação. Jesus é um Salvador todo suficiente, porque Ele pagou totalmente a penalidade pelo nosso pecado, e provou que a penalidade pelo pecado, a morte, foi totalmente vencida quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele agora reina nas alturas celestiais, vitorioso sobre o pecado, sobre Satanás, sobre a morte, sobre o inferno. E quando eu confio nele como meu Salvador pessoal, então eu posso estar seguro da salvação, independentemente das circunstâncias que me cercam, independentemente das batalhas que eu enfrento nessa vida, independentemente dos percalços pelos quais passamos aqui. A gente sabe que aqui não é o nosso lugar de descanso. Deus tem algo muito melhor, muito superior, infinitamente maior para cada um de nós. Por causa disso, Jesus sempre será um Salvador eternamente suficiente. Como diz Hebreus 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não há como pegar de volta a cruz, não há arrependimento no que foi pago na cruz, no que a cruz custou. Deus não se arrepende da cruz, do preço pago na cruz, do sacrifício feito na cruz. Ele não muda com relação a isso. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Visto que Deus não muda, a sua satisfação com o sacrifício de Jesus nunca mudará. O que significa que todos os que confiam em Cristo podem ter segurança de que são salvos eternamente, pois aceitaram a provisão da salvação de Deus, com a qual Deus está satisfeito, porque sabe que ela é toda suficiente e eficaz. E isso tudo foi planejado e executado antes mesmo da criação do mundo, antes que o homem caísse em pecado, antes que o homem tivesse oportunidade de dar uma resposta de aceitação ou de não aceitação. Deus decidiu, e isso não mudou, Ele continua o mesmo, ainda hoje, no que diz respeito à provisão para a nossa salvação. Outro ponto importante também do texto que nós usamos como base aqui no início é a segunda parte do verso 18, que diz assim: a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Essa é uma promessa, nós somos os frutos de tudo que Ele criou. E você sabe que promessas na Bíblia é algo muito abundante, não é? Dependendo de como você faz as contas, existem mais de 30 mil promessas
registradas nas Escrituras. Seu poder, por exemplo, é uma promessa. Há inúmeras promessas relativas ao poder de Deus. Uma promessa tão boa quanto a pessoa que a faz. Infelizmente, se você já viveu muito tempo, um certo tempo como eu já passei de meio século de vida, você já deve ter a experiência de conviver com alguém que te faz uma promessa e depois não cumpre, não é? Ou não conseguiu cumprir essa promessa, ou até você mesmo já tenha feito alguma promessa e não tenha conseguido cumpri-la. Frequentemente o não cumprimento da promessa tem a ver com algumas mudanças que às vezes nós não podemos controlar, mas Deus controla todas as circunstâncias. Podemos confiar nas promessas de Deus, porque Deus não muda. No livro de Números, capítulo 23, verso 19, nós lemos: Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para mudar de opinião. Ele fala e depois não age? Ele promete e depois não cumpre? Claro que não. E o salmista disse no Salmo 18, verso 30, o caminho de Deus é perfeito, todas as promessas do Senhor são verdadeiras, Ele é um escudo para todos os que buscam a sua proteção. Podemos confiar nas suas promessas, porque Ele não muda. Ele não é Deus que fala e depois não age. Ele não é Deus que promete e depois não cumpre. Também Deus nos deu as suas promessas para que possamos, como seus filhos, crescer em nossa compreensão dele e em nossa experiência com ele. Nós começamos a vida cristã crendo e reivindicando a promessa de que, se nos arrependermos de nossos pecados, se confiarmos em Cristo como nosso Salvador, nasceremos de novo e continuaremos a viver ao seu lado. E agora, como diz Colossenses 2, versos 6 a 7, e agora, assim como você aceitou a Cristo Jesus como seu Senhor, você deve continuar a segui-lo. Deixe que suas raízes cresçam nele e que suas vidas sejam construídas sobre ele. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhe foi ensinada e você transbordará de gratidão. As promessas de Deus têm um propósito para a nossa vida. Nós o aceitamos e nós acreditamos que na convivência com Ele nós vamos crescendo na compreensão, no conhecimento dEle. E a promessa da sua palavra é que Ele vai nos aperfeiçoando. Ele vai completando o incompleto que existe em nós. Ele vai nos fortalecendo na verdade que nos foi ensinada, até que isso transborde em nossa vida. Isso tem um nome, isso é santificação, que é o processo da convivência com Cristo ao longo da nossa existência. Esse é um dos propósitos das promessas de Deus para nós. 2 Pedro 1, versos 3 e 4, na versão da Bíblia intitulada A Mensagem, diz assim: tudo o que é necessário para uma vida de agradar a Deus nos foi miraculosamente dado. Conhecimento pessoal e íntimo dele. Aquele que nos convidou, aliás, conhecendo pessoal e intimamente aquele que nos convidou a Deus. O melhor convite que já recebemos. Também recebemos promessas absolutamente maravilhosas de passar para você seus ingressos para a participação na vida de Deus, depois que você deu as costas a um mundo corrompido pela luxúria. Então, as promessas de Deus têm um propósito, que é nos firmar na verdade, nos estabelecer no Evangelho.
e nos possibilitar condições para crescer espiritualmente. Agora, é apenas reivindicando as promessas de Deus que podemos conhecer melhor a Deus e que podemos conhecer também o melhor de Deus para nós. 2 Coríntios 1:20 diz assim: para todos quantos são as promessas de Deus, em Cristo, elas são respondidas sim. Então, por meio dele, dizemos nosso amém para a glória de Deus. E Hebreus 10:23 diz assim: vamos nos apegar firmemente, sem vacilar, à esperança que afirmamos, pois Deus pode ser confiável para cumprir a sua promessa. Nós podemos reivindicar o cumprimento dessas promessas, porque Deus é confiável, porque Ele não muda, porque Ele se compromete com aquilo que Ele fala, com aquilo que Ele promete. Suponha que você conhece um multimilionário e que ele lhe envie um cheque de R$1.000 todos os meses, durante toda a sua vida. E apesar de você saber que ele é bom para todos e que dá esses cheques para você, para abençoar e para enriquecer a sua vida, você decide nunca descontar nenhum desses cheques. Na verdade, você não apenas não desconta nenhum desses cheques, mas você nem os contabiliza. Você não sabe quanto você tem, você não sabe qual é a soma desses cheques, você não sabe qual é o valor total deles, e nem onde eles estão. O que as pessoas diriam acerca de você, se você se comportasse assim? Certamente diriam que você é um louco. Agora, quão mais loucos são cristãos que não conhecem as promessas de Deus para eles, e que não sabem onde encontrá-las, e que não as reivindica, e que não as vive, e que não as usufrui. Seríamos muito mais loucos, né, do que nessa situação hipotética que eu mencionei aqui. Deus não muda também, meus queridos, com relação ao seu propósito para aqueles que Ele salvou, para aqueles pelos quais Jesus Cristo veio e se entregou. E o livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 5, diz assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E ele disse: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus tem um propósito de fazer novas todas as coisas. Eu estava fazendo uma visita antes de vir para cá. Fui ungir uma irmã nossa, que teve AVC há 2 anos, de uma das igrejas do nosso... Na verdade, ela nem é do nosso distrito, mas está frequentando uma das nossas igrejas. E eu pude ler para ela ali algumas promessas. Eu me lembrei da experiência daqueles 3 jovens do capítulo 3 de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei os desafiou e deu a eles uma segunda chance para que eles pudessem se curvar diante da estátua e adorá-la. E o rei disse: vocês vão ter uma segunda chance, em outras palavras, não é? E se vocês se curvarem, aí as coisas ficarão tranquilas para vocês. Mas se vocês não adorarem, estão vendo aquela fornalha ali? Ela será aquecida 7 vezes mais, e vocês serão lançados lá. E aqueles 3 jovens responderam. Aliás, antes de terminar a sua fala, Nabucodonosor disse
para eles, e eu quero ver quem é o Deus que vai livrá-los dessa fornalha. E então os meninos responderam e disseram: ó rei, esse é um assunto que nós nem devíamos estar discutindo, porque nós já determinamos no nosso coração o que é que nós vamos fazer, independentemente das circunstâncias. A gente já decidiu antes do problema surgir. O nosso Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar, e se Ele quiser, Ele nos livrará. Contudo, saiba, ó rei, que mesmo que Deus não nos livre, nós não te serviremos e nem adoraremos a sua estátua. Irmãos, independentemente das circunstâncias que nos cercam, nós podemos confiar em Deus. E a experiência daqueles 3 meninos deixa isso claro, porque quando o rei olhou para a fornalha, não eram apenas 3 que estavam lá, mas havia um 4º elemento com eles. E como o rei disse, aquele era semelhante ao Filho dos deuses. E de fato Jesus esteve com aqueles meninos na fornalha, e Jesus sempre estará no fogo quando tivermos que atravessá-lo. Nós podemos contar com isso, porque Ele prometeu isso. Mas enquanto estamos nesse mundo, como eu disse para aquela irmã hoje, a gente sofrerá os efeitos do pecado. Por isso que a gente não pode ficar, perder de vista a realidade de que aqui não é o nosso lugar de descanso. Aqui não é o nosso lugar de descanso. Lázaro foi ressuscitado, mas depois ele tornou a morrer. Mesmo que sejamos livrados de fornalhas e de situações de prova, como a que aquela irmã está passando, a gente vai ainda continuar nesse mundo, com todos os efeitos do mal que estão presentes aqui, e continuaremos sofrendo enquanto aqui estivermos. Mas Deus promete que fará uma nova criação, que fará tudo novo, eis que faço novas todas as coisas. E Ele disse: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então isso começa a acontecer aqui e agora, quando estamos em Cristo, e será concluído quando Cristo retornar. Paulo disse em Filipenses 1,6, estou certo de que Deus, o Deus que começou a boa obra dentro de você, continuará sua boa obra, até que seja finalmente concluída no dia em que Cristo Jesus voltar. Irmãos, de onde Paulo obteve essa confiança? De onde Paulo obteve essa confiança? Do simples fato de saber que Deus não muda, de que Deus nunca muda, de que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso o levou à convicção, à confiança de que Deus cuidaria dele, independentemente das circunstâncias, ou quaisquer que fossem as circunstâncias da sua vida. Ele cuidará para que o que Ele planejou que acontecesse, finalmente aconteça com cada um de nós. Então não pense você que por conta das circunstâncias da vida, Deus deixou ou deixará de cumprir a sua promessa, que isso não vai acontecer. Ele finalmente vai terminar a obra que Ele começou em cada um de nós. Ela está se desenvolvendo aqui e agora, mas Ele finalizará esta obra quando Ele retornar em glória e majestade. Isaías 46:10, o profeta escreveu: faço saber o fim desde o princípio, desde os tempos antigos, o que ainda está por vir. Eu digo, meu propósito permanecerá e farei tudo o que eu planejei fazer. Isaías 46 e o versículo
10. Sim, meus queridos, Deus nunca muda. Então sabemos que Ele está para sempre satisfeito com o sacrifício de Cristo, sacrifício que provê nossa salvação, e sabemos que se eu reivindicar a sua promessa de salvação pela fé em Cristo, Ele cumprirá, e sabemos que Ele completará em mim a obra que Ele começou, porque o seu plano não pode ser detido. Então, esse desafio deve nos trazer conforto num mundo tão inseguro, tão cheio de mudanças, tão cheio de alternâncias como o mundo em que nós vivemos, não é verdade? Então, visto que Deus nunca muda, tenho o desafio de compreender que eu devo estar disposto a mudar. Não devo moldar Deus à minha realidade, mas eu devo me moldar à realidade de Deus. Segundo ponto, visto que Deus nunca muda o seu compromisso para comigo, suas promessas, Ele promete cumprir, então eu sou desafiado a nunca mudar o meu compromisso para com Ele, a permanecer cumprindo a promessa de ser fiel, de servi-lo e de continuar entregando minha vida a Ele. Terceiro e último ponto, visto que Deus nunca muda, tenho o desafio de que Jesus sempre será o único caminho que eu devo trilhar para Deus. Que a paixão de Deus seja a paixão da minha vida, que a minha paixão seja seguir a Deus e seguir os seus caminhos. A. W. Tozer escreveu: Deus nunca muda o humor ou esfria em suas afeições, ou perde o seu entusiasmo. A sua atitude para com o pecado é agora a mesma de quando Ele expulsou o homem pecador do jardim do Éden. E sua atitude para com o pecador é a mesma de quando Ele estendeu a mão e clamou: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei. Queridos irmãos, visto que Deus nunca muda, Ele sempre me amará. Porque Deus nunca muda, Ele sempre me perdoará. Porque Deus nunca muda, Ele sempre me buscará. E Max Lucado escreveu: se Deus tivesse uma geladeira, sua foto estaria nela. Encare isso, amigo, disse ele. Deus é louco por você. E isso nunca vai mudar, porque Deus nunca muda. Você poderia dizer amém para isso? Amém. Deus seja louvado. Que Deus nos abençoe nessa noite. Louvado seja Deus por essas palavras que o pastor passou para nós. Gostaria de ler um versículo que me ajuda bastante. Está em 2 Coríntios 12, 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. É lindo o poder de Deus nas nossas vidas. Que segurança, que bendita segurança que é ser de Jesus. Nos coloquemos em pé e vamos cantar com todo louvor, todo agradecimento por sermos de Jesus, o hino de número 240, Bendita Segurança. Que segurança sou de Jesus.
dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sendo submisso sempre ao bem, cintos em levos puros além, anjos descendo, trazendo alvor, ecos da graça, bênçãos do amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, quanta bondade tem meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Pai querido, queremos te agradecer. Por isso, esse hino expressa a nossa alegria, nossa segurança, porque o Senhor nunca muda, porque a tua bondade é a mesma, a tua misericórdia para conosco é a mesma, a tua provisão de salvação para cada um de nós foi feita antes mesmo de existirmos, ou antes mesmo de decidirmos aceitá-la, ou antes mesmo de nos arrependermos. O Senhor nos amou e proveu uma solução para o problema antes mesmo que ele existisse. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor não muda e as suas promessas de salvação, de perdão, de completar a obra que o Senhor iniciou na vida de cada um de nós, elas têm se cumprido e continuarão cumprindo. E quando Jesus voltar, o Senhor finalmente finalizará a obra que o Senhor tem começado na vida de cada um de nós. Ajuda-nos a confiar em Ti, Senhor. Por mais que as circunstâncias mudem ao nosso redor, por mais que as pessoas com as quais convivemos mudem para conosco, por mais que as circunstâncias nas quais nos apoiamos muitas vezes mudam e nos deixam sem chão, nós podemos confiar em Ti, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ajuda-nos, Senhor, a termos essa segurança e podermos cantar com certeza e com entusiasmo da Sua salvação, do Seu amor e do Seu breve regresso a essa terra. Leva-nos para casa em paz nessa noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. 602. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão
Espírito em nós estejam para sempre.